Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. O nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele porque ele é santo. Ó Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em ti a nossa esperança. E esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. E nós desejamos tantas coisas, né? Nós temos esperança em tantas coisas, de ir para uma faculdade, de fazer uma viagem, da cura de uma enfermidade, mas a nossa maior esperança é conhecermos Jesus, é estarmos com Ele. Amém? Vamos louvar o Senhor. Esse louvor, né, que nós vamos cantar agora, Ele cuida. E Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos guardado, Ele tem nos sustentado.
és digno de todo louvor, de toda adoração. Recebe a nossa adoração nesta manhã como cheiro suave a ti. Senhor, tu conheces os nossos corações, sondas os nossos pensamentos. Tu sabes que cada um precisa ouvir aqui nesta manhã. Fica conosco. É o que nós choramos em nome de Jesus. Amém. O próximo louvor diz da beleza do nome de Jesus. Vamos declarar que o nome do Senhor é lindo, é maravilhoso. Com Deus Altíssimo.
Ti, porque o Senhor não falha. O Seu nome é doce. Em Seu nome há paz, há segurança. Nós estamos neste mundo, Senhor, mas nós não somos deste mundo. Nós pertencemos ao reino do Senhor Jesus. E nós te agradecemos através da nossa oferta, através da nossa vida, nosso sacrifício de louvor a Ti. Nós agradecemos ao Senhor. Deveríamos ficar tanto tempo agradecendo, porque nós temos tantas bênçãos recebidas do Senhor. Mas também nós temos a quem recorrer na hora da nossa dor, da nossa angústia, da nossa preocupação, dos nossos medos. Nós sabemos que o Senhor está conosco todos os dias, em cada momento. E Ele nos traz paz, nos traz esperança. E nós queremos trazer agora aquilo que nos dá esperança, que é o doce nome de Jesus. Te louvamos por essa oferta, por cada membro, pelos nossos visitantes, por cada um de nós. Que essa semana, Senhor, seja uma semana abençoada na Tua presença. Que seja uma semana, Senhor, que nós possamos falar do Teu amor para outras pessoas. Que nós possamos, ó Deus, através da nossa vida, refletir Cristo. Muito obrigado por tudo. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Bom estar junto. Bom ter aqui a Jéssica. Bom ter a Carol. Bom ter, depois no finalzinho, a Ana Lu, o Rogério. Ana Lu, que alegria. Ana Lu é um milagre. Depois um dia lá de contar a história dela, mas é um milagre. E como Deus faz as coisas que a gente nem sequer imagina. Estávamos de férias e passamos perto de onde a Ana vive. Eu até fui colocar assim, poxa vida, a Ana Lu vive aqui tão pertinho, há tanto tempo que a gente não está com ela. E a gente pensava, poxa vida, temos que ir. Até falamos, nós temos que falar com ela, procurar, dizer que estamos na igreja e olha, a Ana Lu, a Kessa fez este cuidado conosco. Mas nem sabíamos, a Ana faz lá no estudo da Kessa, lá enfim. E Deus, nas entrelinhas da vida, quando olhamos ali para trás, olhei primeiro para o Rogério, que esse senhor ali, mas olhei lá, estamos muito felizes mesmo, obrigado, por estar presente e neste presente que é a vida. Meus irmãos, a véspera da crucificação, ou seja, momentos antes, na noite anterior, no dia anterior de ser crucificado, Jesus explica aos seus seguidores várias coisas. E dentro daquilo que ele explica, ele anuncia situações que iriam acontecer no dia seguinte. Ele diz que no dia seguinte ele ia ser entregue na mão dos pecadores, os inimigos iriam crucificá-lo, ele iria morrer, ele ia ser sepultado, e que os discípulos de Jesus iriam todos abandoná-lo. E esta notícia, sem dúvida, que envolvia negação, traição, promessas não cumpridas, porque eles olhavam para Jesus como Messias, como aquele que iria entrar e se assentar e expulsar os romanos que estavam ali. E Jesus disse que, ainda assim, ele iria para um lugar, e que o lugar para onde ele estava indo, os seus seguidores não poderiam ir. Agora imagina tu neste dia. Pior notícia não há, certo? Olha, o nosso mestre vai ser morto. Todas as esperanças que tínhamos nele morrem junto, certo? Os discípulos, nós que caminhamos com ele esses 3 anos e dissemos várias vezes que nunca iríamos o abandonar, ele disse que nós o iríamos deixar sozinho. Todo sonho
estava afinado. Dúvidas guiaram os seus pensamentos. Porque Jesus disse: eu vou para um lugar para onde vocês não podem ir. E eles começaram a pensar, acho eu pensaria, não é possível ele, como Messias, ser morto. O que ele quer dizer com é necessário ser entregue na mão dos pecadores? Ou mais, que lugar é este que ele vai, que nós não podemos ir? E aí fica a pergunta que eu, se calhar, iria olhar para eles e ia dizer: para onde nós iremos? O que será de nós? Certo? Mas antes de expressamente ocupar e tornar forma de voz, Jesus disse as seguintes palavras: não se turbe o vosso coração. É neste momento de tensão que Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Tipo, Jesus está a dizer: se isto não for verdade, eu já tinha dito: olha, na casa de Deus não há muita gente, não há muito espaço. Mas ele está a dizer: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu tinha dito já a vocês. Mas como há muitas moradas, ele diz: eu vou vos preparar. Por quê? Porque quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, porque onde eu estou, eu quero que vocês estejam. O céu sem nós, tu não quiseste. É outras palavras do autor desta canção. Meus irmãos, nós também passamos por tempestades da vida. Uma notícia que vem que não nos agrada, um exame que se abre e as notícias não estão boas, uma carta que recebemos, uma oração que fazemos e que ela não é respondida. Parece que às vezes o tempo, o céu, tudo se torna silencioso. E as dores, e as angústias, e as aflições, o sofrimento, as incertezas, quem sabe até a morte, muitas vezes chegam até nós. E é neste mesmo tempo que Jesus surge e diz: não se turbe. Não se preocupe. Era a noite antes da noite. O Mestre Jesus fala de uma partida. O coração daqueles homens treme de medo pelo amanhã. O futuro perdeu sentido. Já não há razão mais para viver e para caminhar. E é precisamente neste abismo entre a ausência eminente e a esperança prometida que nasce esta expectativa que a Bíblia toda, pelo menos o Velho e o Novo Testamento, anuncia. Jesus. Esta é a esperança. Ele neste texto diz: eu vou preparar um lugar e eu voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo. Repara, o céu, e vamos falar muito do céu. Às vezes nós pensamos que o céu é um lugar e eu acho que ele deve ser lindo, mas Jesus está a dizer: eu vos levarei para mim mesmo. Eu acho que o que faz a diferença do céu é estar com Ele. Eu não sei como é que vai ser isto, mas o facto de dizer que nós estaremos com Ele e Ele em nós para sempre é aquilo que vou chamar, e esta música inspirou-me, na âncora do coração. Aonde o nosso coração está ancorado? No passado, que não podemos mudar, num presente que as coisas acontecem numa dinâmica que nós não controlamos, ou no futuro, que ninguém sabe, ou pelo menos, em parte, sabemos que o nosso futuro
o nosso coração está ancorado numa esperança. O nosso povo português, acho que no mundo, diz assim: a esperança é a última a morrer. A esperança é a última que morre. Mas eu quero falar de uma esperança. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 1, Paulo faz uma grande saudação. Eu, apóstolo Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, aos amados, e a Timóteo, o meu servo, e em nome do Senhor Jesus, a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. Então, Jesus, neste contexto de esperança, de encorajamento aos discípulos, ele diz uma promessa que sustenta o coração aflito deles. E que foi dita numa noite, no contexto, mas que o princípio ultrapassa tempos e gerações. Crede em Deus, crede também em mim. Eu vou te preparar um lugar. Se nós observarmos bem o que o texto está dizendo no seu contexto, os discípulos estão a olhar para as declarações que Jesus fez. Eu vou ser entregue, haverá um traidor, ele está sentado na mesa conosco, vocês irão me abandonar e eu caminharei sozinho e eu serei morto na mão dos inimigos. O sonho deles se desaba. E Jesus pega neste contexto de aflição e como se condiciona o olhar deles para onde deve ser. Não das circunstâncias, não do que se avizinha a curto prazo. Jesus falou-lhes não da condição que eles estão. Jesus falou-lhes de um lugar que ele vai preparar, de um lugar que ele iria preparar para eles, e de uma volta que ele iria fazer para eles, para conquistá-los para este lugar que ele havia prometido. Jesus está dizendo: não olhem as circunstâncias, não olhem o hoje, não olhem o agora, não olhem a condição do momento, olhem de fato com uma perspectiva muito maior. Porque se o hoje traz temor, traz medo e incerteza, meu irmão, o amanhã traz esperança, o amanhã traz vitória, o amanhã traz alegria, o amanhã traz o eterno. Jesus está a dizer: o tempo aqui vai ser difícil, mas não se preocupem. Não deixe que o vosso coração se entristeça. Não deixe que o teu coração congele, esta ideia aqui de enturbar-se. Não permita que toda a alegria do teu coração seja preenchida por uma nuvem negra. Não permita. A expressão usada aqui é o mesmo em que, quando Jesus ouve a morte de Lázaro, em João 11, o texto diz que Jesus perturbou o seu coração. Tornou o seu coração, de fato, recebeu a notícia da doença e morte do seu amigo, e aquilo colocou o coração de Jesus num estado terrível. É o mesmo termo que Jesus está aqui a usar. Jesus entende o coração aflito. Alguém duvida? Isaías 53 diz que ele é o homem de dores. Ele sabe o que é dor. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é o abandono. Ele sabe o que é a dor da alma. E por isso, sabendo disto, ele diz aos seus discípulos: não se preocupem. A solução não é negar a dor, não é negar o sofrimento, mas é colocá-lo na condição que é o sofrimento, diante da presença daquele que conhece todo o sofrimento. Na quinta-feira, eu fui jantar na casa de um amigo em Évora. E é mais do que um amigo, a família dele, de facto, me acolhe muitas vezes quando eu estou lá em Évora. É a minha família lá em Évora. Muitas vezes vou lá jantar e ele tem uma menina muito linda e ela gosta muito de mim, eu gosto muito dela, e a gente tem meu filho, enfim. E estávamos sentados na mesa de jantar, e sabe quando tu sentes assim, tudo assim, pesado? E depois eles partilharam que na quinta, na terça-feira,
a sobrinha que vivia em Setúbal, de 32 anos, foi à farmácia, comprou medicamentos por 60 euros. Estou em coma, a situação ainda é bastante crítica, eles não sabem as razões, o voo, a jovem, 30 e poucos anos, a tentar, possivelmente sofria em silêncio, aflição da alma, dores íntimas que não partilhou com ninguém. E a solução que ela tomou foi fazer uma pausa nesta dor. Eu acompanhei durante muitos anos na outra igreja, depois criei um irmão que era esquizofrênico. Ele já tentou algumas vezes contra a própria dor, e venceu, e outros não. E ele dizia, mas eu não quero morrer. Vocês que eu fiz isto não é morrer, eu quero subir um pouco e depois voltar depois quando a dor passar. E essa jovem não sabemos o que ela foi. A solução de Cristo não é negar a dor, mas também não é encarada com os nossos próprios recursos. O segredo e a solução está nesta confiança ativa que Jesus, por 2 vezes, faz o imperativo. Crede em Deus. Crede em mim. Acreditem. Este duplo imperativo para a fé, não circunstancial, não é um momento. É preciso crer, é preciso ter fé. Jesus liga então esta fé em Deus, objeto da fé, em Deus, o Pai, e nele afirma de alguma forma aqui a sua divindade, porque a fé só era alvo de fé Deus. Então Jesus diz: acredita no Pai e acredita também em mim. Nós somos um, nós pertencemos à mesma economia da divindade, Pai, Filho e Espírito. Então, o que Jesus está a dizer aos seus discípulos? Que a esperança cristã, ela não começa naquilo que vem, mas em quem promete. Jesus está a dizer: creio em Deus, creio em mim. Na casa de Deus há muitas moradas. Eu vos tenho dito, e é verdade, se não fosse eu não teria dito essas coisas. Eu vou preparar esse lugar e eu vou voltar. Então a nossa fé não está nas circunstâncias, a nossa fé não está em alguma forma no que há de vir depois, mas a nossa fé está na esperança, na confiança, naquele que prometeu, naquele que fez a promessa, porque quem fez a promessa foi o nosso Deus, foi Jesus Cristo, e Deus nunca falhou na sua promessa. Deus nunca falhou e nunca falhará. Meus irmãos, o futuro pode ser medonho, aterrorizador, se nós não soubermos quem o controla. Se nós soubermos quem controla, meu irmão, não há medo. John Stott conta a história, é um dos autores que eu gosto muito, já morreu. Ele diz que uma vez ele tinha muito medo de viajar de avião, e era um dos maiores palestrantes desde os anos 70, e como é que ele ia fazer isto? Então ele teve que unir-se de estratégia, ele podia comprimidos, enfim, para dormir na viagem, e houve uma altura que ele esquece o comprimido, e ele está a viajar, acho que para a África do Sul, não sei, e há uma menina sentada ali ao seu lado, muito calma, tranquila, sozinha a viajar, e ele assim, 80 anos, cheio de medo, e esta jovenzinha a viajar sozinha. E aquilo incomodou, ele perguntou: então, mas tu não tens medo? Ela falou: não, então, mas qual é que é o segredo? É que o meu pai é o piloto, eu sei que quem está lá, que é o melhor. Eu pego essa ideia de John Stott para com nós hoje. Quem está no controle da tua vida? Porque se tu sabes quem é o piloto, quem se assenta na cabine, ter medo, apesar de não saberes em que altitude estás, o que estás debaixo de ti, apesar de não saberes toda a ciência aerodinâmica que sustenta o avião, apesar de não saberes todas essas coisas, tu sabes que é o teu pai que está sentado à frente. Você pode viajar tranquilo. E assim é a vida. Não tem a ver com o futuro, tem a ver com conhecermos quem controla
forma o futuro. O fim não é trágico quando sabemos quem está à nossa espera. Esta era a ideia de Paulo. Paulo, quando disse a Timóteo: olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, porque eu sei que lá no fim, quando eu atravessar a meta, a linha final, eu sei quem me espera. Está lá o Senhor, de braços abertos à minha espera. Então encara os problemas desta vida com a mente centrada nas promessas do Senhor. Meus irmãos, isso tudo que vivemos aqui é passageiro. Tudo, os sofrimentos, as alegrias, as amizades, tudo vai passar, até os céus e a terra. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, não deixe o teu coração quebrar. Não se preocupe tanto, não gaste tanta energia com o que hás de comer ou de vestir amanhã. Deus cuida dos pássaros, Deus veste os lírios, não fará nada mais a nós, seus filhos. Creiam em Deus, creiam em Jesus, creiam que este mundo em que vivemos será passageiro. Haverá um destino eterno final para aqueles que estiverem em Jesus, aqui nesse espaço. Não é no amanhã, o amanhã vai vir, vai chegar. Creiam em Deus e creiam em mim, e lá vocês terão honra, lá vocês terão honra. Sabe, a única forma de entrarmos no céu é por Jesus Cristo. Neste mesmo capítulo, no verso 6, ele vai dizer: eu sou o caminho. Porque eles perguntaram, né? Jesus, para onde tu irás? Que caminho é este que tu vais fazer? E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, se Jesus está a dizer ninguém, é porque é ninguém, pode acreditar nisso. Tu podes pensar que algum guru tem uma ideia diferente. Tu podes pensar que algum sábio deste mundo, passado, presente, ou alguém que há de surgir. Tu podes pensar que algum filósofo muito interessante vai te dizer várias formas de tu chegares, mas não, que mentira, a verdade está cá. Porque ele diz que ele é a verdade. Ele diz que ele é a vida. E ele diz que ele é o caminho. E que ninguém vai ao Pai se não andar com ele, se não passar por ele. O apóstolo Paulo, um outro texto que quero partilhar convosco nesta manhã, fala de uma esperança que redefine aquilo que para nós é a última viagem desta vida. Qual é a última viagem desta vida? A morte. Sabemos que é uma viagem, sabemos que vamos passar por ela, pelo menos grande parte de nós, certo? Ninguém se prepara para ela. Eu não quero mesmo. Começa a falar em morte, para já, porque eu não quero ouvir nada disso. Não é medo, porque eu gosto da vida, eu gosto de viver. E a morte, acho que cessa estudo. Mas sabe que a Bíblia, ela redefine esta última viagem? Abra comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E a primeira carta que Paulo escreve à igreja em Tessalônica. E é interessante porque ele vai tratar de muitas coisas aqui nesta carta, vai corrigir algumas ideias erradas, algum comportamento estranho. E depois, no capítulo 4, ele vai começar dizendo: finalmente, irmãos, estou a terminar, estou a escrever os últimos parágrafos, as últimas linhas. Finalmente, irmãos, e aí vamos lá no verso 13. Não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu, então lembra de João que crê em Deus, crê também em mim. Se cremos que Jesus morreu e que ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, e é mediante Jesus, trará em sua companhia os
ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum padeceremos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Finalmente, Paulo está a dizer: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos que dormem, porque os que dormem irão um dia surgir em Cristo. E aqui fica uma série de questões. O que Paulo está a querer dizer com os que dormem? Óbvio que ele está a usar o dormir como uma metáfora para a morte. Aqui não são pessoas que estão presas a dormir, ou não são pessoas que estão mortas, que estão num estado conhecido como o sono da morte, aguardando alguma coisa que lhes aconteça. Paulo está a usar uma metáfora para descrever a igreja, crentes que morreram antes desta fase de Jesus. Antes de Jesus retornar, havia um temor, possivelmente, na igreja. Paulo, na maioria das suas cartas, ele está a responder perguntas que lhe chegaram, e Timóteo esteve em Tessalônica. Timóteo possivelmente trouxe perguntas a Paulo, dúvidas do coração, tipo: Paulo, olha, os irmãos lá em Tessalônica estão preocupados, porque as pessoas que morreram agora, como é que elas ficam diante de Jesus quando Jesus voltar? Então Paulo diz: olha, em relação a este ponto que vocês levantaram a questão, eu não quero que vocês sejam ignorantes, mas eu quero que vocês saibam uma coisa: o corpo carnal, ele repousa num estado que aguarda esta ressurreição, mas o espírito pertence ao Senhor. E um dia, na vinda de Jesus, o retorno de Jesus, o retorno do lugar onde Ele nos foi preparar e nos voltará para nós, um dia este corpo e esse espírito será novamente unido numa forma gloriosa, porque Jesus é o exemplo disto. Então, desta maneira gloriosa, ele será unido e eles serão os primeiros a ressurgirem e encontrarem Jesus nas nuvens, quando o arcanjo e a trombeta do Senhor irá tocar. Paulo, muito mais do que estabelecer uma linha temporal de como as coisas irão acontecer, ele está a encorajar, porque as últimas palavras dele foram: consolai-vos uns aos outros com isto. Não é para sentem-se numa mesa, abram cada um e debatam entre si como é que as coisas irão acontecer, se é os primeiros que ressuscitam, se a igreja vai estar cá, se a igreja não vai estar, e vai um monte de confusão que é confuso. Ele está simplesmente a dizer: quando se sentarem com essas dúvidas, sejam sinceros. Olha, podemos não saber os pormenores, mas uma coisa eu sei: aquele que prometeu diz que vai voltar, e quer esteja morto, quer esteja vivo, e a resposta é nele. Porque Paulo não diz aqueles que dormem, Paulo diz aqueles que dormem no Senhor, aqueles que dormem em Cristo, aqueles que morreram crendo em Deus e crendo em Jesus. Não é depois da morte, porque depois da morte não haverá fé, não haverá forma de demonstrar fé. Até lá tu tens, até o último segundo da vida, o último suspiro, tu tens a oportunidade. Depois que se cessar, não há. Então posso dizer: aqueles que morreram em Cristo, crendo em Jesus, crendo na sua morte, crendo na sua ressurreição, quando Ele voltar, porque Ele vai voltar, meu irmão, não te preocupes, não fique com o teu coração aflito, porque Ele tem a
e para aqueles que estão vivos. Coisa certa é, aquele que está em Cristo, nem a morte pode deter. A morte foi tragada, foi derrotada, o último inimigo foi vencido. Porque aquilo que o Éden nos trouxe por causa do pecado de Adão e de Eva foi a morte, em Cristo o que ele nos trouxe foi a vida e vida após a morte. Mesmo que tu tenhas morrido, mesmo que tu não tenhas fôlego para dizer eu quero ir, se tu já disseste eu quero ir, vivo, a morte não te pode vencer. Então Paulo, eu acredito que ele esteja aqui a ser bastante pastoral, porque a expressão que ele usa, vocês já sabem, né? Eu só digo uma expressão no original quando faz sentido para mim. É uma expressão difícil, que é, eu sei que tu apontas aí. Kaiomaiomai, que é para dormir. Porque para a morte é uma expressão violenta no grego, é thanatos, é morte. Então Paulo poderia dizer, aqueles que já morreram de usar thanatos, mas thanatos é morte que acaba, é decepação, sabe? Já não há sangue a fluir, foi decepado. O kaiomaiomai é mais um tom de consolo. Paulo está a dizer, eles morreram, mas ele usou um eufemismo, tipo assim, olha, essa palavra é tão dura, eu vou não usar, eu vou usar mais agradável. Ao invés de dizer, aqueles que morreram, ele vai dizer, aqueles que dormem. É mais branca, não é? Onde é que está a tua mãe? Morreu. Onde é que está a tua mãe? Ela está dormindo, Senhor. É pastoral. E Paulo prefere usar esta palavra pastoral, oferecendo esperança para as famílias que estão irritadas até o momento. Imagina só que é o filho que perguntou a Timóteo, olha, meu pai morreu ontem, como é que vai ser? Quando Jesus voltar? Então Paulo leva essa pergunta a Timóteo, leva essa pergunta a Paulo, a dizer, olha, tem lá um crentezinho lá, meu pai morreu ontem. E Paulo resolve ser bastante pastoral e bastante consolador e esperançoso. Mas também a expressão tem uma afirmação escatológica no sentido de que a morte, ou os que dormem, não é um fim, mas é um intervalo. E quando pensamos em morte, pensamos em ausência, pensamos em separação, pensamos num monte de coisas. Dormir não. Dormir há sempre a esperança do acordar, de o renovar, de o ressurgir, de um intervalo, que todas as vezes que dormimos à noite é um intervalo para acordar no outro dia. Então Paulo usa essa expressão também, pastoral, mas uma afirmação de um intervalo entre a morte e a ressurreição, entre a morte para esta vida e o ressurgir para uma nova vida. Mas ele é bastante cristocêntrico aqui, porque o sono, o dormir e a morte e o ressurgir só é possível em Cristo. Quando a trombeta do céu tocar, lembra-se daquele hino, né? Quando Cristo lá vou cantar, senão depois vocês vão querer sempre que eu quero estar frente. Isso não vai acontecer. O rei está além do rio azul, resumamos todas elas maravilhosas. Cantamos hoje, o céu sem nós tu não fizeste. E o fizeste. Só é possível vivermos, só é possível irmos à morada. Nós hoje declaramos que Cristo é a nossa esperança. O inverno está aí, parece o Game of Thrones. O inverno está a chegar, e chegou mesmo. Eu não sei como é que foi essa semana em Setúbal, mas ela já fez frio de inverno, fez frio já de 9 graus, está frio. Nós podemos sobreviver aos invernos da vida, porque cremos que há uma primavera gloriosa que nos espera. Porque Ele vive, eu posso crer. Porque Ele vive, porque Ele está vivo.
E Paulo termina, e eu também vou terminar, dizendo as palavras que ele diz na parte C do verso 17. Estaremos para sempre com o Senhor. Acho que uma frase mais linda do que essa. Estaremos para sempre com o Senhor. Sempre. Um advérbio temporal. Certo? Sempre. E acho que junto com a expressão sempre e com o Senhor, formam aquilo que é o fundamento da fé e o fundamento daquilo que é o Novo Testamento. Porque o clímax do Novo Testamento, para que a gente olhar o Apocalipse com isso, não é os novos céus e a nova terra. O clímax do Novo Testamento é a presença de Cristo em nós. É a presença do Senhor na nossa vida para sempre. Então a nossa esperança não é geográfica, como os judeus esperavam no Messias, no momento ali em Israel. Não é geográfica em termos espirituais, um novo céu, uma nova terra e um novo paraíso de Deus. Não, a nossa esperança ela é relacional. É em Jesus. É em Jesus que estaremos. Paulo não diz assim: olha, quando o Senhor nos nas nuvens e nós iremos subir, estaremos para sempre no céu. Estaremos para sempre no paraíso. Ele diz: estaremos para sempre com o Senhor. Uma coisa mais linda, uma expectativa maior de vida, não há projeto maior de vida, não seja esse: estar com o Senhor para sempre. Estar com o Senhor para sempre. Sem fim, sem cessar. Então, o céu não é apenas um lugar para nós. O céu não é apenas um lugar onde Deus está. O céu não é apenas um lugar onde Jesus foi preparado. O céu é aonde o amor vence a morte para sempre. O amor de Jesus venceu para sempre a morte. Então, enquanto o mundo fala, haverá vida após a morte? Pergunta a tanta gente que esse cara diz, não há. Outro diz, há. Outro diz, vai dizer, e tu vais morrer, tu vais ressurgir, tu vais ter um dia uma vendimento. Ou tu vais ter alguma coisa qualquer. A Bíblia fala de vida com Cristo. Após tudo. Após a consumação de todas as coisas. O que vai sobrar? Eu, o Senhor. Tudo vai ser destruído? Não importa. Eu, o Senhor. Estaremos juntos para sempre. E esta esperança, Paulo quer que ela seja contagiosa. É fogo que se transmite. É uma vela que acende a outra. Porque ele está dizendo, eu quero que vocês consolem uns aos outros com estas palavras. E quais são essas palavras? Crê em Deus, crê também em mim. O meu Pai tem muita casa, o meu Pai tem muita morada. Eu vou vos preparar esse lugar. Eu voltarei novamente e vos trarei para mim mesmo. Porque onde eu estou, eu quero que vocês estejam. Não importa se tu já tenhas morrido, não importa que tu estejas vivo, isto vai acontecer. E é uma verdade. Todo esse sofrimento vai ser cessado, porque o amor venceu para sempre. E nós estaremos juntos por toda a eternidade. Consolem uns aos outros com essas palavras. É fogo que acende o outro fogo, que acende o outro fogo. Irmão, é uma esperança que não se cala. Quando o mundo diz, acabou, Cristo diz, eu voltarei. Quando o mundo diz, cessou, Cristo diz, eu estou contigo e vou estar contigo para todo sempre. Quando a vida e o coração se partem, Deus junta os pedaços todos e faz de novo. E faz-nos de novo. A esperança não é uma ilusão. A esperança em Cristo é relembrar todos os dias aquilo que nos dá esperança. Henrique Thoreau, citando o livro de Lamentações, eu oro a Deus com base naquilo que me dá esperança. O que é que me dá esperança? De que um dia isto tudo vai passar. Todas as dores, todos os sofrimentos cessarão. E Cristo vai voltar. E eu estarei com o Senhor para sempre. Enquanto muitos temem este fim. Porque será um fim de alguma forma. Para nós é um recomeço. É o dia em que o céu se abre. Para que possamos estar com o Senhor para todos.
Então, se hoje temos aqui alguém que tem um coração perturbado, aflito, ansioso, receoso, Jesus ainda continua a sussurrar. Não se preocupe. Creia em Deus e creia em mim. Se a tua fé está cansada, renova as tuas forças em Cristo nesta manhã. Lança o teu coração âncora na esperança de Cristo. Porque a nossa esperança, ela nem é sequer a última morrer. A nossa esperança é a morte. Porque Cristo é a nossa esperança. O amanhã já tem nome. A Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus. Então tem nome. Então há promessas que o tempo não apaga. Que tudo nessa vida passa. A Bíblia diz que até os céus e a terra irão passar. Mas as promessas de Deus jamais tardarão e jamais serão ultrapassadas. Essa é a diferença da fé face ao desespero. O mundo sem Cristo vive de talvez, sim, de condições. A fé em Cristo do cristão vive de certeza. E a certeza é esta: Cristo vem. E Cristo vai nos levar para o lugar que Ele prometi. Então nós não falamos de religião. Não falamos de garantias do céu, de lugar espiritual. Falamos de um relacionamento eterno com Cristo que começa hoje, que começa agora. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Pois Cristo prepara um lugar para ti, mas também prepara o teu coração para este lugar. Cristo foi preparar um lugar. E é certo isto. Mas hoje, neste lugar, Ele está a preparar o teu coração para um dia lá. Isto é a fé. Senhor, eu quero estar contigo quando chegar o dia da trombeta. Quando chegar e quando soar, eu quero estar. A esperança canta no meio da dor. A esperança cristã não remove as lágrimas, certo? Mas dá significado. Está a dizer, essa lágrima aqui é dolorosa, mas ela tem fim. Amanhã vem a alegria. É alguém que liga, é alguém que tu ligas, é uma conversa, é um encontro, não importa, é Deus nas entrelinhas, trazendo pessoas, levando-nos a pessoas. O luto nada apaga, mas a fé em Cristo transforma numa esperança confiante e contagiante. A esperança que canta até em meio à morte, não nega a morte, mas dá um significado de uma nova etapa para o próprio. Por isso, meu irmão, se o teu mundo está em ruínas, olha, a tua alma pode cantar. Há uma casa pronta, há um lugar preparado, há um caminho aberto, há um rei. Hoje, entrega o teu medo, o teu luto, a tua espera, e diz simplesmente: eu creio em ti, eu creio em ti. Porque quando o teu coração, a tua fé está ancorada em Cristo, o céu em silêncio transforma em adoração, em louvor e em gratidão. Vivemos o agora na expectativa da eternidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador e do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. Então, crede em Deus, crede também. Se hoje tu estás perturbado, vamos terminar.
Porque ser a melhor escolha não há. Porque muito mais do que um texto que traz uma mensagem, que tu podes cantá-la, tu podes verbalizá-la, tu podes expressá-la, mas eu não sei se todos podem viver. Porque ele vive, eu posso ter amanhã. Porque ele vive, o meu amanhã não termina na morte. Porque ele vive a vida que ele abundância. Só aqueles que hoje estão em Cristo podem experimentar. Tu podes cantar, eu vou cantar, tu vais cantar, todos cantaremos. Mas só será a verdade da vida daqueles hoje que disserem: eu creio. Tu crês? Tu crês? Eu creio. E porque eu creio, eu sei que a morte não é boa. É uma janela que se abre para uma morada. Nós vamos cantar esta canção e até eu vou cantar. O microfone ligado e tudo mais, eu tenho que desligar o meu microfone. Mas olha, se tu queres fazer parte desta multidão, imagina só esta visão. Se for tão literal como Paulo disse em Tessalonicenses, Jesus chegando nas nuvens, não sei se vai vir uma prancha de surf, uns skates, não sei como é que vai ser, mas ele vai vir e os sepulcros todos, a malta toda, vão sair tipo Thriller do Michael Jackson. A malta toda vai sair, não sei como é que vai ser. E o pessoal todo, e eu cá vivo assim, dizendo: chegou a minha vez, e o Senhor Jesus veio, eu vou. Vai ser algo tão grandioso que eu quero lá estar, mas eu quero que o irmão também esteja, mas muito mais do que eu querer. Jesus quis. Então, meu irmão, não deixe para que este dia se aproxime e tu fiques só na expectativa, olhar. Porque
ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço. E elas me seguem. Veja que seguir por fé. Eu dou-lhes a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém pode arrebatá-los. Tu estás cá dentro, e é tipo Jesus a dizer assim, ó. Mas aqui. Há neste mundo lugar mais seguro. Mas sabe, Jesus conhece o coração aflito, né? E aí ele diz assim: aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. A minha noiva, e ninguém as pode arrebatar da mão do meu Pai. A blindagem mais segura só é possível se tu hoje disseres. Tu não precisas te ingressar em nenhuma religião, associação, não precisas fazer nenhuma carteirinha, não precisas pagar nenhuma cota, nada disso. E se tu disseres, eu creio, tu também não vais ter um apartamento no céu, um reino, tu vais ter a presença dele garantida. Tu queres isto? Então diga. É para toda a gente. É para o velho, é para a criança, é porque já faz parte, é porque chegou hoje, é para quem vai assistir. O céu sem nós, ele foi preparado neste lugar. Ele vai voltar. E quando ele voltar, haverá alegria eterna. João 3,16, todos sabem de cor, certo? Olha aqui. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17, quem sabe? Para salvar. E o 18 diz: aquele que não crê. Então a condição tua hoje, que ainda não disseste, eu creio, esta já está condenado. Então é um grande spoiler para ti hoje. Será que eu vou estar? Será que eu vou subir? Se tu hoje não disseste, eu creio, meu irmão, tu já estás calado. Esta é a notícia triste, mas a notícia está alegre. Não pense que é só dizer que creio, tá? Eu creio com a consciência, com o coração. É pegar o teu coração e colocar na âncora que chama Jesus. Cristo foi preparado no lugar e hoje está a preparar o nosso coração. Tu crês? Nós vamos orar. Fecha os olhos. Se tu crês, levanta o braço assim. Alto. Nós vamos orar. Porque o céu vai ser habitado por essa gente toda. Eu não sei se eu vou estar careca, se eu vou ter barba, mas eu vou estar com Jesus. Eu creio. Nós cremos, Jesus. Nós cremos no teu poder. Nós cremos na tua palavra. Nós cremos nas tuas promessas que são eternas. Nós cremos que o Senhor transforma vidas e continua a transformá-las. Não naquilo que falamos, mas naquilo que tu és, quem tu és. Neste mundo de dúvidas, de incertezas, neste mundo de desespero, de aflição, de lágrimas, de sofrimento. Todas as circunstâncias são preparações do nosso coração para vivermos na eternidade, no teu reino. No céu que o Senhor foi preparado. No lugar celestial que o Senhor foi e nos vai conduzir. Não sabemos ao certo todos os pormenores, todos os
sabemos que para nós o mais importante é estar ao teu lado e contigo para todos. Tua palavra diz que neste lugar haverá uma promessa de ausência de dor, porque a presença viva de Jesus destruirá para todos. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor foi preparar esse lugar. Não porque merecemos, mas apesar de quem somos, o Senhor foi preparar esse lugar. O Senhor amou-nos de tal maneira que deu-se a si mesmo, lá na cruz, na morte. Todo o sofrimento que devia cair sobre nós, toda a separação, toda a vergonha que deveria ser sobre nós, foi toda lançada sobre ti, porque nós não a suportaríamos, mas o Senhor suportou tudo, para que o céu pudesse ser povoado por essas pessoas que hoje dizem eu creio, que hoje dizem que podemos crer no amanhã e podemos saber que o amanhã não será de dor, de medo, porque o amanhã está guardado em ti e a nossa vida está guardada em ti. Obrigado, Senhor. Obrigado porque há salvação disponível para ti, pronta para ser entregue no meio de uma fé, daquele que veio, mas também na fé e na esperança daquele que há de vir. Que quando esse dia chegar, possamos ter o nosso coração ancorado em ti, com a fé, mediante a graça que nos salva, mediante as tuas promessas, e um dia estaremos contigo para todos. Até lá o Senhor disse-nos que nós não estaríamos sozinhos. Tu és bom demais. Tu podias ter nos dito: o caminho é este, a meta é essa, agora se virem aí, estou com vocês. O Senhor é tão bom que o Senhor diz: eu vou viver com vocês todos os dias, até a consumação de todas as coisas. O meu Espírito está contigo. Então, se hoje tu disseste eu creio, se hoje tu disseste eu creio, prepara-te para uma jornada não mais abandonada, mas uma jornada de um amigo que caminha contigo, que é o teu Espírito Santo, mas também da expressão deste amigo, que é a igreja do Senhor, que também vai caminhar contigo. Por isso hoje, se tu entregaste a tua vida a Jesus, o céu se alegra, nós também queremos se alegrar. Então partilha conosco, partilha com a igreja aquilo que o teu coração, aquilo que o Espírito do Senhor fez na tua vida, para que nós possamos caminhar juntamente contigo. Porque Deus, se somos uma igreja, como temos sido, é porque nós entendemos que nós precisamos de ti, mas as pessoas também precisam de nós. Dá-nos essa mente, leva-nos da tua graça, da tua proteção, da confiança, da tua promessa, que não falha, porque ela está firmada em Jesus Cristo, no nome dele. Amém. Amém. Boa semana, meu irmão, minha irmã. Em dezembro nós vamos ter aqui um mês muito cheio. Estamos a preparar um mês lindo. Queremos fazer coisas lindas, porque fazemos coisas lindas. Não, acho que esta igreja faz coisas lindas porque as pessoas são. Vocês são lindos. Eu sou lindo. Então, nós vamos ter a nossa festa de Natal, no dia 21 de dezembro. Pode ser caso, pode ser certo? Eu fiquei com a oração de graça. Parabéns para mim esse exercício. No dia 21, Jefferson, boa viagem, mais paz, Deus te acompanhe, bem, beijinho. Até breve. Até breve. Jefferson vai agora para viagem. Então, dia 21, às 11h30, iremos começar a nossa celebração especial de Natal. Nós almoçamos, nós estamos juntos, queremos ter um dia extraordinário. Mas nós não queremos celebrar Jesus somente neste dia. Então, o mês todo de dezembro vai ser um mês especial. E queremos fazer uma cerimônia muito especial, muito bonita, muito antiga. Tem raízes do povo hebreu, mas que se foi transformando. E com a confusão que houve
entre o comércio da fé, ela se perdeu, porque ficou muito relacionada a festas que não eram as festas. Mas houve um monge que ele entendeu que havia uma verdade universal na Bíblia, de que Cristo era a salvação e a esperança. E ele, nas suas igrejas na Alemanha, ele resgatou essa cerimônia. E quando a descobri nos meus estudos, eu falei, uau, então nós queremos fazer essa cerimônia. Vou dar mais histórias para os pais, porque eu acho que vai ser muito marcante na nossa vida. Ela é feita e celebrada de outras formas, em outras igrejas, e eu não quero saber nada disto. Eu quero saber do sentido que está o que isto é que é algo essencial. A Bíblia é cheia de cerimônias para dar sentido. O povo, quando passou o mar, Deus diz: constrói uma coluna de pedra para que se lembre. Quando perguntarem, diga: foi eu. Então, e nós somos o povo de Deus que queremos fazer estas cerimônias, queremos ensinar as nossas crianças, quando elas verem isto em algum lugar, dizendo alguma coisa, elas dizem: não, isto é Jesus. Então nós queremos fazer. Então, não perca nenhum dos domingos de novembro, e vamos falar da vinda de Jesus, e os de dezembro. Cada domingo um advento, um anúncio, um aguardar daquele que vem, Jesus. Então, não perca. As crianças são sempre importantes, mas este dia muito também. Então, força aí, tá? Ana Lu, Rodrigo, Rogério. Se eu não errar o nome do visitante, Deus abençoe. Ana Lu, nós continuamos a ser aquela igreja do abraço, sabe? Tem 5 segundos, apertadinho, então não vai embora sem este abraço. Jéssica, um abraço apertado, não vai embora sem ele, tá bom? Ninguém sai daqui sem um abraço, tá? Deus te abençoe.